Ei, crianças, joinha, como estão? Se cuidando, né? Vamos começar a quarta-feira, então, com a nossa aula de história. Semana passada, nós iniciamos o capítulo 2, Ser Criança. Mas antes, vamos relembrar? Nós vimos no capítulo 1 que entre nós existem semelhanças e diferenças. Nós vimos que é preciso existir também o respeito com essas diferenças, não foi mesmo? E que criança é criança em qualquer lugar do mundo. Isso a gente viu no texto de abertura do capítulo 2. Que criança gosta mesmo de brincar, se divertir, ter amigos, ter uma família, certo? Bom, nas páginas 38 e 39 tem um texto chamado Conhecendo Outras Crianças. Depois que vocês terminarem de assistir a videoaula da Dani, vocês vão fazer a leitura dessas duas páginas, combinado? E a Dani vai conversar agora um pouquinho com vocês sobre o assunto desse texto aí que vocês depois vão ler lá no livro de história de vocês. Todos vocês são crianças e como vocês estão no segundo ano, vocês vivem uma mesma fase da infância. Porém, vocês nem sempre gostam das mesmas coisas, vocês nem sempre gostam de brincar da mesma coisa, vocês nem sempre gostam de ir nos mesmos lugares, vocês nem sempre praticam o mesmo esporte, né? Cada um tem a sua preferência aí, por exemplo. Então, como a Dani disse no slide anterior, criança é criança em qualquer lugar do mundo, gente, e em qualquer lugar que ela vive. Existem alguns fatores que podem contribuir no modo de viver dessas crianças, ou seja, influencia até na cultura da região que ela vive e nas condições que ela vive. Então vamos pensar na cidade em que a gente vive, Governador Valadares. O clima é quente, na maior parte do ano faz calor. Isso possibilita, por exemplo, que a gente frequente um clube, isso permite com que a gente brinque na rua, né? Dependendo da rua que a gente mora, se não é muito movimentada, eu posso brincar na rua, eu posso jogar uma bola, eu posso brincar de queimada, né? O clima favorece para a prática de esportes, né? Quem aí pratica algum esporte na Arena Calazans, por exemplo, depois da escola? Então, gente, olha, é bem diferente do exemplo que o livro traz para a gente aí hoje. Olha, considerando uma criança de outro país, que vive em outras condições e que vive em outra região, outro clima diferente do nosso. Será que essa criança vive como vocês? Eu vou ler para vocês aí a legenda, olha. Estudantes do norte da Rússia brincam na neve depois da aula. Então, o texto fala que na Rússia, quando chega o período crítico do inverno, gente, 60 graus negativos, conta aí no texto. A Dani não consegue nem imaginar. Eu já sinto frio aqui em Valadares, que é considerada uma cidade quente, não aguentaria viver a 60 graus negativos, mas sabe o que acontece? É difícil de pensar, mas no texto aí conta que lá na Rússia, quando chega essa época do frio, crianças a partir de 7, 6, 7, 8 anos, elas são levadas por sua família para outra cidade. Elas vão para um colégio interno, elas ficam separadas por uns meses da família, ficam sendo cuidadas pelos funcionários do colégio interno. Tudo isso sabe para quê, gente? Para elas fugirem, para elas saírem daquele frio daquela cidade. Já que é muito, muito, muito frio. Será que nessa época do frio essas crianças podem, por exemplo, brincar na rua? Será, por exemplo, que nessa época elas podem frequentar um parque? Elas podem ir, por exemplo, numa pracinha andar de bicicleta? Isso faz parte da nossa cultura aqui. Será que elas podem ir num clube? Não, né, gente? Acho que o frio não favorece esse tipo de programa. Mas elas brincam na neve, por exemplo, aí como vocês viram na legenda, olha, elas brincam na neve depois da aula, né? Então elas devem brincar na neve, elas devem construir boneco de neve, elas devem fazer bolinha e ficar uma jogando na outra. Deve ter um monte de brincadeira legal que faz parte da cultura dela que não faz parte da nossa. Tudo é uma questão de costume também. Agora vamos pensar na criança que vive em uma aldeia. Aí, olha, na seção Aprendendo Mais, na página 40. É uma outra cultura diferente da nossa, pessoal.
Vocês vão observar, quando fizer a leitura dessa página aí, a cultura é diferente, mas eles não deixam de ser criança como vocês. Criança é criança em todo lugar do mundo, tá bom? E também tem os seus direitos garantidos. Ó, ela vive a sua infância de outra forma, de outra maneira. Então, o ambiente, as condições, o modo de pensar, tudo isso influencia na cultura, certo? Partiu a atividade, pessoal. Sessão antes de seguir. A Dani vai ampliar, vai ler para você e vai explicar a questão. Fica atento aí, segundo ano. Questão 03, olha. Em algumas regiões do mundo, como na Rússia, somente em algumas épocas do ano as crianças podem brincar na rua. Por que isso acontece? Acabamos de discutir isso aí, tá bom? Responde aí. Agora, na página 40, a seção Aprendendo Mais, a questão 01, nós temos aí, ó, uma imagem de uma criança com uma cultura diferente da nossa. Uma cultura que temos que respeitar, uma cultura que tem muito a nos ensinar, uma cultura que merece todo o nosso respeito. Eles têm o modo de vida deles, assim como nós temos o nosso modo de vida. Então, a Dani vai ler aí a questão 01, ó. De acordo com o texto, as crianças indígenas têm alguns hábitos e costumes diferentes dos das crianças que vivem nas cidades. Indique, olha o verbo de comando aí, indique uma diferença no vestuário e nas brincadeiras. Você vai observar a imagem para responder, ok? Pessoal, capricha na letra, traçado correto da letra cursiva, respeitando o limite da linha, viu? Eu adorei o tema da aula de hoje. Eu gosto muito de saber sobre culturas diferentes da que eu vivo. E vocês gostaram? Achei muito legal. Agora é com vocês, crianças. Realizem as atividades da trilha Escolápia com aquele capricho de sempre. Por hoje é só. Nossa aula de história acaba aqui. Em nome de todas as professoras, eu deixo aqui o nosso muito obrigada, viu? Agradeço a sua presença. Amanhã a gente se encontra na videoaula em tempo real, viu? Fiquem agora com a aula de língua portuguesa. Aquele abraço apertado, pessoal. Tchau, tchau.